Empreendedor a todo vapor, número 105. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a todo vapor. Você viu o e-book 100 insights para começar a sua startup agora? Esse e-book está no site da Amazon e é grátis. É só procurar pelo nome do e-book ou clicar no link que eu deixei na descrição do post. Depois de ler, deixe uma avaliação. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Marcelo Neves. Marcelo, você está preparado para decolar? Preparadíssimo, vamos lá. O Marcelo é cofundador da Anelox, que é uma empresa brasileira focada em treinamento e consultoria em análise de negócios e projetos. Marcelo, aproveita e fala mais um pouco de você. Vamos lá. Fundei a Anelox, eu trabalho já há uns 20 anos com análise de negócios, projetos. Na verdade, minha formação é em ciência da computação, depois eu fiz uma especialização em gerenciamento de projetos. Eu presido o capítulo Rio de Janeiro do IBA, né, o Instituto Internacional de Análise de Negócios, ministro treinamento, acabei de lançar um livro da certificação de análise de negócios e por aí vai, bastante coisa. Dá palestra também? Dou palestra também, exatamente. Muito bom. E na sua visão, Marcelo, qual o seu ponto a melhorar? Eu acho que como empreendedor, eu tenho vários pontos a melhorar. E a gente está sempre, como empreendedor, a gente tem que estar sempre muito atento àquilo que a gente está fazendo, né? E verificar se realmente aquilo que a gente está fazendo entrega resultado. Um ponto a melhorar, questão de foco, tá? A questão do foco. A gente como empreendedor, eu tenho um perfil em que eu tenho muitas ideias. Ideias que às vezes tiram um pouco o nosso norte. São tantas ideias que surgem, que acabam surgindo na nossa frente, e várias iniciativas, e que às vezes fica difícil manter o foco. E quando eu digo difícil manter o foco, embora a gente tenha que ter, é aquela questão de saber dizer o não. Tá? Então, se eu tenho algo que eu preciso aprimorar, melhorar cada vez mais, saber dizer não. E eu sei que isso é essencial, né? A gente fala muito em custo de oportunidade, né? Será que agora, nesse momento, eu estou fazendo a coisa certa, aquilo que realmente vai entregar valor, não só para o meu negócio, mas para o meu cliente? Então, é essa a minha preocupação, entende, Thiago? É justamente manter cada vez mais o foco e não sair daquele trilho, né? daquela direção, da minha missão, daquilo que realmente eu faço e quero e aonde eu quero chegar. No caso, são ideias só suas ou ideias de outras pessoas que chegam até você e falam: não, olha só, Marcelo, tive uma ideia sensacional, assim, assim, assado. Então, Thiago, também. Na verdade, o que acontece? Quando você começa a empreender e você começa a ter entregar resultado, valor para as pessoas, acontece uma coisa fantástica. Várias pessoas vão chegar do seu lado e vão falar o seguinte: cara, eu tenho uma ideia, ou eu tenho um projeto que eu quero fazer com você. Eu quero, poxa, me dá vamos tocar isso aqui juntos. Então, são várias ideias que eu tenho e que também outras pessoas têm que querem tocar comigo. Então, se a gente não tiver muito foco e muita certeza de onde a gente quer chegar, a gente vai acabar se perdendo nesse mundo de ideias. E a gente sabe que, como empreendedor, ideia é só um pontapé inicial. Ideia sem execução não é nada, né? Eu tenho uma ideia fantástica para fazer isso, isso e aquilo. Uau, Thiago, se a gente não tiver execução, capacidade de executar as ideias, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, são ideias também de outras pessoas que chegam, projetos que eu vou te contar, são interessantíssimos, tá? São muito interessantes e que às vezes me fazem perder uma noite de sono. Mas aí no dia seguinte eu tenho que tomar aquela decisão de, não dá. Não dá mesmo para tocar isso, porque já não tenho mais braço. E eu vou estar fugindo do meu foco, entendeu? Então, são ideias também de outras pessoas, sim. E em contrapartida do seu ponto forte?
Um dos meus pontos fortes é montar parcerias. Eu vejo... Tem pessoas que não acreditam em parcerias. Eu já não penso assim, tá? Eu acho que é fundamental em um negócio você não ser uma ilha, tá? Você não tá isolado e achar que você sozinho você vai conseguir altos resultados. Isso é uma grande ironia. Você não vai conseguir. Ninguém é uma ilha, tá? Nenhum negócio pode ser uma ilha. Ou seja, tá lá isoladão, tá? De tudo e de todos. Quanto mais networking eu faço, quanto mais eu amplio a minha rede de contatos, e quando eu falo ampliar minha rede de contatos, não é só me alimentar de coisas boas que essa rede me dá, mas é ajudar essa minha rede de contatos também a se tornar melhor, tá? Então, se eu tenho um ponto forte hoje é ampliar essa minha rede de contatos cada vez mais. E juntos a gente consegue entregar um resultado fantástico. Isso é algo que eu entendo e acredito desde quando eu comecei a empreender, que quanto maior a minha rede de contatos, mais sucesso eu vou ter. Então, meu ponto forte que eu destaco, que eu gosto de falar e que eu acredito é a minha capacidade de estar aumentando cada vez mais o meu network, a minha rede de contatos. O network é muito importante e meio que pega seu ponto a melhorar, que é o foco, né? Que você vai criando valor com o seu trabalho, você faz o network e a pessoa, olha só, tem uma ideia sensacional pra gente fazer. Aí volta no foco, volta pra sua missão de vida. Então é isso mesmo. Acho que o seu planejamento não pode fugir por causa de uma ideia realmente pode ser muito boa. Mas e pra você? Será que vai ser a sua missão de vida? Será que você vai fazer com tanto afinco como você faz hoje em dia? Exato. É isso que tá em pauta, né? Mas eu penso exatamente como você. Tanto network quanto foco. Porque é toda hora uma ideia nova. Eu fico tendo várias ideias, só que a gente para e pensa, peraí, será que é a hora de a gente fazer isso? Exato. Tem que parar e fazer isso. Eu gosto muito de uma frase já muito batida, mas eu acredito muito nisso. Uma andorinha só não faz verão. Da mesma forma que um empreendedor sozinho, ele não consegue grandes ou resultados muito significativos. Ele vai precisar fazer alianças, ele vai precisar fazer parcerias se ele realmente quiser resultados exponenciais. Não tem como ele conseguir grandes resultados sem grandes parcerias. Exatamente. E qual foi aquele momento que você percebeu que era isso mesmo que você queria fazer? No caso da empresa, de abrir a empresa, você teve uma sacada, você viu algum insight? Como é que foi isso? Legal, vamos lá. O que acontece? Meu histórico todo é de trabalhar com tecnologia, basicamente desenvolver produtos de software, tá? Eu há 20 anos atrás eu comecei assim, tá? Eu comecei a trabalhar com produto de software lá com os meus 15, 16 anos e sempre estive trabalhando com tecnologia. E qual foi o grande desafio quando você trabalha com produto de software? É você realmente entender aquilo que precisa ser feito, o que você precisa entregar e que vai realmente solucionar o problema do seu cliente. Isso sempre ficou muito fixo em mim, na minha mente. Então eu sempre pensei, muitas vezes a gente que trabalha com tecnologia fica muito apaixonado por ferramenta, fica muito apaixonado pela tecnologia. Só que tecnologia por tecnologia não é nada. Se não resolver um problema ou se não melhorar a qualidade de vida do teu cliente ou a qualidade do negócio do teu cliente, a tecnologia em si não serve para nada. A gente vê hoje casos como, por exemplo, o Uber, que facilita a vida das pessoas, aplicativos onde você consegue chamar um táxi. Isso sim, são soluções que resolvem o problema do teu cliente e tornam mais fácil a nossa vida. Isso é utilizar a tecnologia para o bem. Então, sempre ficou muito fixo na minha mente o seguinte: poxa, eu estou trabalhando com tecnologia, eu estou criando produtos de software, mas será que eu estou realmente entregando aquilo que eu deveria entregar?
Então, como eu sempre trabalhei com desenvolvimento de software, essa sempre foi uma preocupação. E eu sempre reparei que isso era um calcanhar de Aquiles dos projetos onde eu trabalhava. Enquanto isso, em paralelo, eu fui vendo algumas iniciativas, fui me envolvendo com algumas iniciativas, alguns institutos, como o Instituto Internacional de Análise de Negócios, que estava muito preocupado justamente com essa causa, com essa questão de entregar para o cliente aquilo que ele precisa e não só criar um produto e não só ficar realmente trabalhando ou produzir software. Então eu comecei a perceber o seguinte: poxa, eu posso me envolver com algumas iniciativas que melhoram a vida do meu cliente, me preocupar em trabalhar com tecnologia e realmente entregar algo que vai fazer a diferença. Não chega a ser tão megalomaníaco assim como mudar o mundo, não, nada disso, né? Mas num escopo mais baixo, né? Em algo mais micro, é realmente satisfazer a necessidade do cliente. Então eu comecei a perceber que o mercado estava muito carente dessa questão. Tá? E foi aí que eu comecei a perceber o seguinte: eu sempre gostei de trabalhar com treinamento, né? Eu sempre gostei de trabalhar junto com o cliente, de ensinar, de trazer para o meu cliente, de mostrar para o meu cliente como que eu poderia melhorar a vida dele. Então, eu percebi algumas oportunidades de negócio voltadas para isso, para projeto, para processo, para análise de negócio. Eu trabalhava já há muito tempo, tá? Só para você ter uma ideia, Thiago, eu trabalhei por 17 anos numa empresa, tá? Bom tempo. Empresa. Na mesma empresa, tá? Isso foi muito marcante para mim, porque daqui a pouco a gente vai chegar a falar o porquê que eu trabalhei tanto tempo nessa empresa, tá? E aí, empreender foi uma coisa muito marcante, porque eu comecei a fazer isso em paralelo. E por que eu comecei a fazer isso em paralelo? Porque eu vi que nessa empresa eu não conseguia implementar as minhas ideias e eu ficava frustrado. Em paralelo, eu comecei a ver oportunidades de fazer um treinamento, seja online ou seja presencial, que é o que eu faço hoje, de prestar uma consultoria que fosse realmente um diferencial. E foi aí que eu percebi o seguinte: opa, aqui tem uma oportunidade de negócio. Esse é um problema. Esse é um problema desse métier chamado desenvolvimento de software. Eu posso trabalhar entendendo melhor quais são as necessidades do meu cliente e atender essas necessidades e não só desenvolver software por software. Então eu comecei em paralelo com o meu trabalho, eu trabalhava nessa empresa e eu comecei a fazer isso em paralelo, tá? Eu comecei a empreender ao mesmo tempo em que eu trabalhava, era um trabalhador de 9 às 18, tá? Então eu comecei a empreender em paralelo, até que chegou um momento que eu falei assim: poxa, peraí, eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu realmente empreendo 24 horas por dia, ou eu desisto disso, porque eu tive esse momento aí de decidir, de tomar essa decisão. Então, essa sacada de, opa, aqui tem uma oportunidade de negócio, foi realmente no dia a dia, vendo as necessidades do meu cliente, entendendo que ele precisava, tinha os seus problemas, ele era mal compreendido, suas necessidades reais eram mal compreendidas, e a gente estava lá, entregando software, produzindo. E a grande preocupação das consultorias era só bilhetar horas, só entregar projeto. E ninguém se preocupava com o quê? Com entender ou satisfazer a real necessidade do cliente. Então, foi aí que eu percebi, opa, aqui tem uma oportunidade de negócio. E é engraçado que quando a gente vai... Eu sempre fui vendedor. Então a gente sempre pensa no público-alvo. E a segunda coisa que a gente vai pensar são nas necessidades daquele público-alvo, nos desejos, no que eles estão precisando. E negligenciar isso é um tiro no pé. Sim, verdade. Então é o que você falou, você viu uma oportunidade aí. Poxa, não estão fazendo isso. Eu quero fazer mais, não estão colocando as minhas ideias em prática. Você saiu, então acho que é uma perda de talento, né? Que teve aí.
Pois é. Não, sem dúvida. E isso em software, é engraçado, você falou de vendas, mas isso em software é o calcanhar de Aquiles de desenvolvimento de produtos de software. A gente entende muito mal as necessidades do nosso cliente e acaba trabalhando de forma muito precária na construção dessa solução. E não é à toa que você chega no final de um projeto, você cria um projeto de software e não é... Se você perguntar para um profissional, um desenvolvedor, um gerente de projetos de software, você vai escutar que ele vai dizer o seguinte: geralmente, no final de um projeto, o cliente diz, não era bem isso o que eu queria. E isso, assim, é frustrante demais, porque você trabalha meses e chega, entrega uma solução e o teu cliente diz, olha, não é isso que eu quero, é algo totalmente diferente. Então é frustrante. Então foi daí que surgiu uma sacada de perceber realmente, poxa, aqui tem uma oportunidade, vamos trabalhar isso. E agora a gente vai mudar um pouquinho. Marcelo, qual foi o seu pior momento até agora como empreendedor? Esse seu pior momento, como você superou ele e qual foi a maior lição que você tirou desse evento? Vamos lá, eu diria que como empreendedor a gente tem momentos ruins, eu acho que assim, são... A gente vive numa montanha russa, né? Sim. Você tem momentos bons, momentos ruins, momentos bons que realmente fazem valer tudo, mas o pior momento, aquele momento que realmente me fez repensar, foi justamente quando eu precisei pegar o meu negócio, né, e falar assim, olha, agora eu preciso me dedicar totalmente. Foi quando eu precisei sair do meu trabalho de 9 às 18 e precisei empreender em full, né, full time nele. Tá? Esse foi o pior momento. Por quê? Eu tive que abandonar a pseudo-segurança e tive que dedicar completamente ao meu negócio. E isso não é, para quem trabalhava há 17 anos para uma empresa, como empregado, como funcionário, não é fácil. Porque você tem que mudar o teu mindset de empregado para empreendedor. Então esse foi o meu pior momento como empreendedor, foi mudar o meu mindset. Veja, eu já empreendia em paralelo, só que eu estava numa situação muito confortável, porque eu tinha as minhas contas pagas pelo meu trabalho de 9 às 18. Eu tinha o meu trabalho pago por essa empresa para a qual eu trabalhava. Só que de repente eu tive que virar a chave, eu tive que desligar, né? E tive que começar a empreender full time. Eu gosto muito de pensar naquela história de filhote de águia, né? Ele nasce, ele é alimentado durante alguns dias pela sua mãe águia e de repente a mãe águia tem que tomar uma decisão muito forte. Ela está lá no penhasco e ela tem que empurrar o filhote águia para a vida, para ele poder voar, tá? E quando você é empurrado desse penhasco, tá? E você tem que voar com as suas próprias asas, é um momento delicado para você como empreendedor e para o seu negócio. Porque você quando realmente depende do seu negócio para pagar suas contas, não é fácil. Então esse foi, sem dúvida alguma, o pior momento para mim, entendeu? É claro que depois disso, você tem momentos em que o mercado ele está melhor ou ele está pior, mas eu diria que quando você cria essas asas e quando você cria músculos para você empreender, depois fica mais fácil, por maior que seja o desafio, tá? O mais engraçado aí realmente é a zona de conforto e a troca do mindset, né? Exato. O que você falou, são 17 anos, é muito complicado, você já estava empreendendo, beleza, mas é muito complicado você parar e ficar só naquilo. Isso, dependendo da pessoa, né, a pessoa até fica bem maluca, deixa o empreendimento de lado e não, vamos voltar para onde que eu estava. É verdade. Thiago, a gente fala muito hoje no mercado sobre empreender. E você vê muito a garotada, né, empreender. E é fácil quando você... Não vou dizer que seja fácil, mas você tem toda uma situação que te permite melhor empreender quando, por exemplo, você tem 18, 19 anos e você começa a empreender no quarto,
no quarto de casa. Tá? Você não precisa pagar contas, você já nasceu e começa a desenvolver aquele mindset, tá, empreendedor. Só que quando você nasce e tem aquele mindset do empregado e você precisa chavear esse teu mindset para o mindset de empreendedor, é punk. Não é fácil. Tá? Por quê? Porque volta e meia você traz consigo e você relembra o seguinte: poxa, como era confortável ter um salário, né? Como era fácil ter aquele teu salário no final do mês e ter aqueles benefícios, tá? É muito fácil, tá? É muito, melhor dizendo, confortável. E também quando você se lembra, né, que você tem essa garotada que está enfrentando muitos desafios, tá? Não é tão fácil assim, não. Eles estão enfrentando desafios, estão realmente fazendo acontecer, tá muito bacana de ver. Porém, eles não precisaram mudar essa chave, né? Esse mindset. Porém, eles também têm desafios e, sem dúvida alguma, realmente, eles são dignos de nota. O que a gente pode fazer um paralelo é como se fosse a geração que já nasce com o dedinho no touchpad, né? No touchpad, no touchscreen, no iPhone. E a geração que não sabe nem usar isso. Então é praticamente isso. Eles já nascem naquilo. Eles já nascem com aquela realidade. Então realmente é mais fácil, entre aspas, né? São novos desafios. Verdade, verdade. O desafio é diferente. Esse desafio de mudar a chave, de virar a chave, para mim foi o momento mais importante, foi o pior momento. Foi realmente o pior momento como empreendedor, porque eu já empreendia, tá? E eu tive que virar a chave. Esse foi meu pior momento. E o que na sua empresa te faz acordar cheio de garra todos os dias, Marcelo? Essa motivação a mais. Ótimo, ótimo. Eu diria o seguinte, eu tenho a minha missão de entregar resultado para o meu cliente? Tenho. Sem dúvida alguma. Eu acho bonito quando as pessoas dizem que é a missão delas que faz acordar cheio de garra. Claro que é. Eu tenho a minha missão, né, de realmente entregar para o meu cliente valor e de fazer a diferença em entregar um treinamento, um conteúdo que vá fazer diferença para o negócio dele. Só que tem algo que me faz acordar com garra todos os dias. Não é só pagar as minhas contas. Eu tenho um filho e quando eu lembro que eu preciso entregar para ele o meu melhor e que eu dependo dele, que ele depende de mim para ser um ser humano, né? Porque hoje ele tem 3 anos de idade e ele é muito novinho, né? A gente tem que pagar as contas dele, claro, né? A gente tem colégio, tem saúde. Quando eu percebo que o futuro dele depende do que eu faço hoje, eu vou te contar. Essa é uma das coisas mais importantes que me faz acordar cheio de garra. E também ter uma pessoa do meu lado, né? Que é a minha namorada, a Adriana, quando eu reparo que eu tenho essas pessoas que dependem de mim e que eu posso e devo fazer a diferença para elas, é isso que me faz acordar cheio de garra. Eu vejo muita gente preocupada em fazer a diferença no mundo. Eu acho bonito, eu acho interessante, mas olha, se eu conseguir, e eu tenho certeza que eu estou conseguindo fazer a diferença para essas poucas pessoas que estão ao meu redor, o meu filho, o Benjamin, a minha namorada, a Adriana, a filha dela, a Ju, os meus pais, os meus amigos, se eu conseguir fazer a diferença para eles, eu já me dou por satisfeito. Então, é isso que me faz acordar cheio de garra todos os dias, porque fazer a diferença para essas poucas pessoas me faz realmente acreditar que eu preciso continuar e de que eu preciso realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas. Não tenho nem mais o que falar, cara. Perfeito, perfeito, perfeito. Eles vão estar ouvindo também, né? A entrevista depois. Depois eles vão escutar. Muito bom. E o que você faz na sua empresa que seja diferente do normal, do comumente visto por aí no mercado, mas que esteja dando muito certo para você?
Ótimo, ótimo. Vamos lá. Uma estratégia que está dando muito certo para o meu negócio. E antes de falar sobre estratégia, sobre o que está dando certo, eu não tenho problema em compartilhar as minhas estratégias. Eu gosto muito de dizer que a gente vive num mundo de abundância, Thiago. A gente tem que parar com o mindset da escassez, de que a gente não pode revelar a nossa estratégia porque senão o nosso concorrente ele vai escutar, ele vai copiar. Tomara que ele copie, tá bom? Tomara que ele copie. A gente tem que ter um mindset da abundância. Eu não consigo pensar da seguinte forma: o cliente é do meu concorrente. Não, ele é do meu concorrente e é meu também. Ou, se ele é hoje do meu concorrente, amanhã ele pode ser meu, depois de amanhã ele pode voltar a ser do meu concorrente. Acho que a gente tem que parar com essa mentalidade da escassez e de olhar a riqueza do mundo como um bolo, em que quando uma pessoa come uma fatia, alguém ou outras pessoas vão deixar de ter essa fatia. Não! A riqueza no mundo ela é ilimitada. A gente tem que viver num mindset de abundância, onde essa riqueza ela é ilimitada. Por isso que eu não tenho o menor problema em compartilhar as minhas estratégias. E sempre quem está do meu lado vai escutar o Marcelo dizer o seguinte: poxa, eu estou fazendo isso, está dando certo, ou eu experimentei isso e não deu certo. Vamos lá, o que tem dado muito certo hoje? A gente vê muitas pessoas hoje gastarem meses desenvolvendo um produto. Eu trabalho com treinamento presencial online. E o que acontece? Você vê muitas pessoas, muitas empresas, muitos negócios desenvolverem produtos por meses, colocam no mercado e depois descobrem que não dá certo. O que tem dado certo para mim? É pegar um pouquinho do meu produto e já colocar na internet, e já colocar próximo das pessoas para que eu possa ter o feedback, o retorno delas. A gente aqui na empresa tem essa preocupação de não ficar meses e meses desenvolvendo um produto para só aí descobrir se vai dar certo ou não. A melhor forma de você descobrir se algo vai dar certo é você realmente... Por exemplo, antes de colocar o produto, antes de começar mesmo a desenvolver o produto, pergunta para as pessoas, o que você acha disso? Qual é a tua necessidade? Onde é que o teu calo aperta? Então, é descobrir o quanto antes qual é a dor do teu cliente, para somente depois desenvolver um produto ou um serviço. No meu caso, um treinamento, uma consultoria online ou presencial, tá? Então, quando eu me aproximo do meu cliente, eu deixo de me comportar como aquela empresa, né? Como lá nos anos 80, nos anos 90, botar um site na internet e esperar que os clientes venham até a mim. Quando eu faço o oposto, eu viro o jogo ou eu viro a mesa no sentido de eu vou atrás do meu cliente, eu vou atrás do meu público-alvo, procuro saber quais são as dores que ele tem, aí sim, é isso que eu estou fazendo diferente no meu negócio e que tem dado muito certo. Então, é parar de se comportar como aquela empresa dos anos 80, dos anos 90, que constrói um produto e somente depois é que vai tentar oferecer ou descobrir se aquele produto serve ou não. Pelo contrário, eu tento logo, imediatamente, descobrir uma necessidade e uma dor, e somente aí é que eu vou criar um produto para satisfazer essa necessidade ou resolver esse problema. É isso que tem dado certo, muito certo, no meu negócio hoje. Depois de sair aquele livro Startup Enxuta, Isso. Muita gente ficou com o MVP na cabeça. E eu acho que assim, é algo tão na cara, pelo menos pro vendedor, né? É tão na cara que você tem que primeiro testar no cliente para ver se o cliente quer, se ele quer, do que você ficar conjecturando. Não, a minha ideia vai dar certo por causa disso, aquilo, e você não botou em prática para ver se realmente vai dar. Você fez uma pesquisa para ver se aquilo ali realmente vai dar retorno, e seu cliente não vê isso como uma coisa boa. Se o cliente vê que é outra necessidade. Então a gente geralmente coloca as necessidades, isso tudo, com base no que a gente acredita, não no que o nosso público-alvo acredita. E isso é totalmente errado.
Pois é, e olha que interessante, o teu MVP, ou o teu mínimo produto comum, ou seja, aquele mínimo que você precisa construir para poder testar, como você acabou de falar da startup enxuta, que eu gosto muito, né, do Eric Ries, ou Eric Rice, cada um fala de uma forma, né? Muitas vezes você não precisa nem chegar a construir um produto. Esse teu MVP pode ser uma pergunta que você posta nas redes sociais para descobrir se aquilo que você pensa em criar como produto ou serviço é uma necessidade ou não do teu cliente. Às vezes é só uma pergunta que você solta para a tua mailing list. Tô pensando em criar um produto sobre isso aqui. Isso aqui te interessa? Vai resolver algum problema seu? Você não imagina, Thiago, o quanto que você hoje, quando faz isso, o quanto que você recebe de feedback. A gente aqui na empresa tem um mailing list de mais de 10 mil pessoas. E quando você solta essa pergunta para o teu cliente, para a tua mailing list, você descobre coisas muito interessantes. E as pessoas, elas gostam de falar, elas gostam de interagir. Isso tem dado muito certo. E eu recomendo que todo empreendedor de sucesso hoje faça isso no seu negócio. E se você pudesse ter um mentor por um dia, Marcelo, ele sendo fictício ou não de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Vamos lá. Eu acho que, como empreendedor, a gente tem várias pessoas que gostaria de ter como empreendedor. Tem um cara que atualmente ele está muito em voga. É o cara que eu gostaria de ter hoje. Assim, eu pagaria para ter uma hora de mentoria dele. Não 24 horas, né? Uma hora já dava pro gasto. Pois é o Flávio Augusto, que hoje está bombando na internet. E, claro, como qualquer um tem os seus sucessos, tem os seus reveses, mas é um cara que conseguiu fazer uma coisa muito interessante. Ele tinha um negócio e ele conseguiu escalar o negócio dele, tá? Ele teve lá o negócio dele lá, que é o WhatsApp, o curso de inglês, voltou, recomprou o negócio. Então, assim, é um cara que é aqui do Rio e é um brasileiro de sucesso. E, assim, é um cara que, se eu pudesse, eu teria ele como mentor por um dia não, por uma hora. Por quê? É um cara que tem entregue resultado aí. É um cara super executor, um cara cheio de ideias. Eu acompanho a plataforma dele lá, o meusucesso.com. Eu sou um fã incondicional desse cara. E então, assim, se eu pudesse ter alguém como mentor, tem várias pessoas. Mas nesse momento, quem me vem à mente é o Flávio Augusto, que hoje voltou a ser o dono do WhatsApp e é dono do Orlando City. E é o cara que realmente eu gostaria de ter como mentor pelos resultados que ele entrega, pela humildade que ele tem em tocar o negócio dele, em falar sobre as coisas, sobre a forma como ele toca o negócio dele. É um cara muito íntegro e que, poxa, é o cara que hoje, dos caras hoje que eu gostaria de ter como mentor. Eu acho que todo mundo que ouve aqui também queria ter o Flávio. Como você falou, uma hora, meia hora, se tivesse meia hora, né? Mas você faz as perguntas certas. Mas muita gente já respondeu a mesma coisa. Porque o cara tá aí, o cara não tá de brincadeira, né? O cara vai lá, faz, ele fala quando tem que falar. Então, assim, a gente vai acompanhando o que ele vai fazendo e a gente fica, caramba, cara. A gente tem as mesmas horas no dia que ele. O que a gente tem que fazer que nem ele pra chegar onde ele chegou, né? Exato. Então, essa uma hora ia dar uma alavancada na nossa vida de uma tal forma que, pô, uma hora, meia hora, 24 horas ia valer muito a pena. Exatamente. Assim, você acabou de falar uma coisa muito interessante, Thiago. Uau! Você me fez parar para pensar aqui. A gente tem as mesmas 24 horas que o Flávio Augusto. A gente tem as mesmas 24 horas que um Bill Gates. A gente tem as mesmas 24 horas que o Warren Buffett. O que eles fazem, né? Eu acredito o seguinte, para você ser um empreendedor de sucesso e você modelar um empreendedor de sucesso desses, não é só copiar o que eles fazem. Eu estou muito ligado no mindset.
porque eu acredito muito antes do fazer tem o ser, tá? Como é que esses caras pensam? E é isso que eu tento modelar nesses caras. Como é que esses caras pensam sobre negócio? É por isso que eu sou um consumidor de podcast. Eu consumo muito podcast desses caras, livros desses caras, tá? Eu gosto muito de ler biografia desses caras, porque eu não estou muito preocupado em copiar somente aquilo que eles fazem. Para mim, o mais importante é como é que esses caras pensam. Porque o ser, o pensar, comanda o fazer. E quando eu descubro como que esses caras pensam, quando, por exemplo, eles têm um revés, ou quando eles precisam tomar uma mega decisão no negócio deles, é isso que eu quero entender, é isso que eu quero entender como é que eles pensam, como é que eles realmente encaram a situação, porque aí eu tenho certeza que eu modelando o pensamento, o mindset deles, eu vou conseguir ter resultados tão quão bons que eles têm. Com certeza. Eu penso a mesma coisa e assim, o propósito do meu programa, desse podcast do Empreendedor a Todo Vapor, é fazer isso, é tentar pegar um pouquinho do mindset dos convidados e passando para as pessoas terem insight. Às vezes, vamos supor, tem alguém que está há 17 anos numa empresa, que aí sempre quis empreender, mas vou deixar para lá. Ouve a sua entrevista e fala assim, peraí, ele fez, ele conseguiu. Pois é. Por que eu não poderia entrar em contato com ele, ou procurar mais sobre ele, ou ouvir aquilo tudo e, agora eu vou tirar minha ideia do papel. Então, é isso que a gente está buscando, né? São as mesmas 24 horas, mas o mindset, como ele faz. Exato. Não apenas técnicas. Técnicas a gente pode replicar à vontade. É. Mas a pessoa, como você consegue transportar uma parte daquela personalidade para você e usando a sua personalidade para fazer a mesma coisa. Pois é. Então, é isso que a gente sempre tá buscando, né? Thiago, essa chave não foi virada de um mês para o outro, não foi de uma semana para outra. Eu empreendi durante 7 anos antes de tomar a decisão. Foi um bom tempo, Thiago. E assim, não foi só empreender. Uma coisa muito importante que fez toda a diferença foi me alimentar o meu mindset, foi mudar progressivamente o meu mindset com biografias, escutar empreendedores. Foi aí que eu tomei a decisão de abandonar essa pseudo-segurança e optar pela liberdade. Perfeito. Marcelo, agora a gente está entrando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Vamos lá. O que te segurava para não ser um empreendedor? Você já falou um pouquinho. Não adianta. Eu vou voltar no assunto. Vai ser difícil falar rapidinho, 30 segundos. Se deixar, eu vou ficar falando aqui. Eu já estou me segurando pra caramba. Não adianta. A segurança. A segurança é essa pseudo-segurança. Eu queria deixar bem claro uma coisa nessa entrevista. Não existe segurança. Eu sinto... Olha, eu consegui entender o seguinte. Eu tenho muito mais segurança hoje como empreendedor do que como empregado. Por quê? Só para fechar essa pergunta, porque você, quando é empregado, você está nas mãos de uma outra pessoa. Hoje eu tenho, vamos dizer que eu não tenho controle 100% dos acontecimentos, tá? Mas eu hoje posso criar um produto, eu posso implementar uma ideia, eu tenho, vamos dizer, parte do controle da situação nas minhas mãos. O que eu ia falar é isso mesmo, né? Você não fica nas mãos dos outros, né? Você faz o seu futuro agora. Então, assim, você nunca vai ter segurança nem em cargo público. Não. É ilusão, né? E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Uau, eu recebi tantos conselhos nessa jornada, mas eu diria que, assim, eu tenho vários mentores. E essas pessoas nem sabem que são meus mentores. São pessoas que me ensinam através de canais no YouTube, através de livros. Eu tomo essas pessoas como meus mentores, tá? E tem um cara que eu admiro muito, que já é meu mentor, né? O Conrado Adolfo, nesse meio digital. E ele já me deu vários conselhos, não diretamente, mas através dos vídeos que ele posta. E é justamente o melhor conselho que ele já me deu é o seguinte: o controle da minha vida está nas minhas mãos, só depende de mim. Acreditar que eu sou capaz. Esse foi o melhor conselho.
E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Hábito, né? Eu como empreendedor, muitas vezes a gente tem o hábito de se isolar. Eu não deixo de participar de evento, de almoçar com pessoas, de escutar o meu cliente. Então, se eu tenho um hábito que é de sucesso, é o seguinte: eu não vou ficar numa salinha criando um produto e achar que aquilo ali vai me entregar sucesso. Não, eu preciso constantemente escutar meus parceiros, meus clientes e as pessoas que estão observando o meu negócio. Escutar esse feedback contínuo, tá? Contínuo feedback é importante para o meu negócio. E você possui algum aplicativo ou site que te ajude sempre, que você poderia compartilhar com os ouvintes? Olha, eu tenho um site. Olha, eu diria que site, assim, tem tanta coisa, mas tem tanta coisa que eu poderia compartilhar, mas eu gosto muito do meusucesso.com, da plataforma, faço propaganda de graça, não recebo nada. Por que o meusucesso.com vale a pena e por que eu pago lá para assinar e recomendo? Porque você ali tem case de sucesso. E é ali que você vê o seguinte: se aquele cara conseguiu chegar ali, eu também posso e eu também vou chegar ali e vou até fazer mais. Eu sempre lembro da história do Geraldo Rufino, que Sim, o cara passou por tudo ali e continua até hoje, é o irritantemente alegre, né? Pois é, cara, pois é. É fantástico. Aquela plataforma é fantástica. Aqueles cases de sucesso são fantásticos. Com certeza. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Vamos lá, eu queria recomendar um livro e um filme que acabei de ver ontem. Ótimo. Um livro. Eu gosto muito do Mensageiro Milionário. Eu acho que é esse o nome, né? É esse mesmo. Mensageiro Milionário. Isso me despertou ou me abriu tantas oportunidades que, para quem é empreendedor, eu não vou falar muito sobre esse livro. Leia. É um livro que você consegue ler num final de semana. Se você gastar algumas horas num sábado, num domingo, você lê esse livro. E ele me abriu muitas portas, ele virou muitas chaves para mim. Segundo, filme. Eu vou falar sobre o filme do Creed, que eu vi ontem à noite, tá? Eu não vou fazer spoiler, porque é uma maldade. Mas eu só vou dizer uma frase do Rock que, assim, ele chama lá o Creed pra frente do espelho e ele diz o seguinte: você tá vendo esse cara aqui na frente de você? Esse cara aqui é o seu verdadeiro adversário. Você é o seu verdadeiro adversário. Quem estiver no meio entre você e esse cara aqui do espelho é só meramente um obstáculo. Porque, na verdade, você é o seu próprio concorrente. Você é o seu próprio adversário. E eu acho que se hoje você tem alguém para concorrer, não é o seu concorrente. Não é o seu concorrente no mercado. É você mesmo. Você tem que concorrer com você. Você tem que ser melhor do que o você ontem. Para mim, o meu maior concorrente sou eu mesmo. Perfeito. Eu tô doido pra ver esse filme. Desde que saiu o primeiro trailer, perfeito. Assim, eu não sou da época que saiu o primeiro Rock, mas eu vi desde pequeno Sessão da Tarde Rock. Então, cada vez que sai um Rock novo, eu sempre vou vendo, porque o Stallone sempre manda uma lição nova, né? E é isso que é legal. É impressionante. Essa lição de que você é o seu maior adversário, e é muito legal. Essa cena no filme... eu falo sobre essa cena porque ela está sendo compartilhada direto no Facebook, tá? Leva para frente o cara lá na frente do espelho. Mas o que acontece no filme, que eu não vou falar para não fazer spoiler, é fantástico. E tudo gira em torno das frases do Rock, tá? Quem acha que o filme Rock ou do Creed é um filme de luta se engana. Na verdade, o filme Rock, para quem conhece a história dele, tá, sabe que aquilo ali são filmes inspiracionais. Então, para mim, se você é um empreendedor e quer uma inspiração para vencer os obstáculos do seu dia a dia, vai ver o Creed, vai ver os filmes do Rock. Perfeito. Marcelo, agora estou entrando na última pergunta. É a pergunta que puxa mais um pouquinho da criatividade, então, se você quiser levar um tempo para responder, fica à vontade, tá bom? Tá.
Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Se você me pergunta com que tipo de trabalho, o que eu faria para ganhar dinheiro, certo? Isso, você já tem esse valor inicial em um notebook. Não conhece ninguém, mas as contas estão todas pagas. Você tem esses 7 dias. O que você faria nos próximos 7 dias? Isso está ligado, eu vou te responder porque está ligado a uma habilidade que, para mim, todo empreendedor tem que ter. Você falou que é de vendas, não é? Isso. Pois é, eu não venho de vendas. E diria que a habilidade que fez toda a diferença para mim é a habilidade não técnica, mas a habilidade de vender. Saber se vender. Saber vender o seu serviço. Tá? Então, se hoje eu tivesse um notebook, R$5.000, eu começaria a trabalhar na internet vendendo produtos digitais. Tá? Eu já faço isso hoje. Hoje eu vejo um mundo completamente diferente. Um mundo em que você hoje não precisa ter uma empresa física, um estoque físico. Você pode vender produtos digitais, serviços, produtos digitais que resolvem problemas das pessoas e que você pode começar no próximo minuto. Basta apenas que você tenha um notebook e com esses R$5.000 você compra uma conexão na internet. Se às vezes você não precisa nem pagar anúncio. Usando de criatividade, tendo garra, tendo força de vontade, você consegue transformar esses R$5.000 em 50, 100 mil ou até mais. Portanto, a gente vê hoje, a galera hoje começando a trabalhar, esses jovens hoje começando a trabalhar, como por exemplo, como afiliados de produtos, de produtores digitais. Eu diria o seguinte, começa por aí. E você não só vai ganhar dinheiro, mas você vai desenvolver essa grande habilidade que é saber vender. É saber vender um produto e é saber se vender. Essa é uma das maiores habilidades que um empreendedor pode ter. E se eu hoje tivesse um notebook e R$5.000, começa a empreender na internet, começa a vender produtos digitais. Tá? Isso está começando a explodir no Brasil. Nos Estados Unidos, as pessoas já fazem isso há um bom tempo. Mas no Brasil, isso ainda é muito novo. Perfeito. Marcelo, a gente está chegando agora no final da entrevista, mas antes de acabar, eu queria que você deixasse mais um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Conselho. Acho que se eu tenho um conselho para dar, eu fiz faculdade, fiz minha graduação, fiz minha especialização e muitas vezes a gente se apega muito àquilo que a gente fez. Se eu não me engano, foi o Alvin Toffler, que recomendo muito quem nunca ouviu falar desse cara, Alvin Toffler, que leia os livros dele. Ele falou que o maior desafio que a gente ia ter nesse século 20 e 21 que a gente vive, não é de apenas aprender, mas é o desafio de desaprender. O que é isso? Muitas vezes a gente aprende uma graduação, aprende algo na graduação, na especialização, e acha que esse conhecimento é eterno. Olha, o quanto que eu já tive que jogar fora de conhecimento. E você precisa ter muita humildade para reconhecer que aquilo que você aprendeu na graduação, na especialização, já não resolve mais os problemas de hoje. Eu digo que o empreendedor ele tem que aprender todo dia e ele não vai ter diploma, tá? Ele não vai ter diploma. Ele não vai ter o certificado, o diploma no final daquele treinamento. E toda hora ele está aprendendo e desaprendendo, aprendendo novas técnicas, aprendendo novas maneiras de empreender. Então, desapegue-se de tudo que você tem, porque o mundo está mudando muito e muito forte. E quando a gente desaprende e desapega daquilo que a gente tem, realmente parar de ter orgulho e daquilo que a gente já conquistou. É começar do zero quase que todos os dias, tá? Aprendendo coisas novas e se colocar numa posição de aprendiz. Esse é o meu maior conselho. Coloque-se na posição de aprendiz, deixa de lado o orgulho,
muitas vezes a gente tem que aprender realmente do zero. Aprender, por exemplo, coisas com um garoto de 18, 19 anos, que está lá empreendendo. Eu acho isso fantástico. Então, desapegue-se, coloque-se nessa posição de aprendiz. Esse é meu maior conselho. Para entrar em contato comigo, o meu melhor contato é através do meu e-mail. Meu e-mail é marcelo@anelox.com, Anelox, né? ANELOX.com. O Chiado já me denuncia, né? Sou carioca. Normal isso. Normal. Estou aí à disposição para a gente conversar, trocar umas ideias. Eu acredito muito que a gente, compartilhando o nosso conhecimento, a nossa estratégia, a gente faz um mundo melhor. Um mundo melhor principalmente para as pessoas que estão perto da gente. Quero mudar o mundo? Gostaria. Mas se eu conseguir mudar o mundo das pessoas que estão próximas de mim, da minha namorada, do meu filho, dos meus amigos, dos meus pais, para mim eu já me dou por satisfeito. Perfeito, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado você, Thiago, e um grande abraço para você e a todos que estão escutando essa entrevista. Um grande abraço. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Outra dica que eu deixo é para você conhecer o Padrim do Ivapor e apoiar o programa por lá. Hoje eu conto com ouvintes que me apadrinharam por causa do valor que passo para eles e para você que está ouvindo agora. Quer ter mais entrevistas com diversos insights todos os dias? Apoie o Empreendedor a Todo Vapor no Padrim. O link está na descrição do post do podcast. Um grande abraço e até o próximo Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?